Bom dia, gente. Meu nome é Luciana. Vou fazer a lição de abertura para a gente hoje. A lição de abertura hoje era de uma outra pessoa, mas não estava se sentindo bem, pediu para eu fazer. Então foi meio que de última hora. A gente vai explorar a lição juntos. Eu li em casa, mas aquela exploração que eu geralmente faço com antecedência, a gente vai fazer aqui juntos, tá? O livro que saiu para a gente, Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição número 29, compreensão. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Isso disse Paulo, está em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos-á lícito afirmar ante as lutas renovadoras do dia a dia: se falo nos variados idiomas do mundo e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da terra, e não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio, ou qual martelo que bate inutilmente. Se cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé, a ponto de transplantar montanhas, e não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. E se vier a distribuir todos os bens que acaso possua, a benefício dos companheiros em dificuldades maiores que as nossas, ou entregar-me à fogueira em louvor de minhas próprias convicções, e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam, isso de nada me aproveitaria. A compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma. Não se desvaira em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita, não suspeita mal. Tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça, e sim procura ser útil em espírito e verdade. De todas as virtudes, permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que fora da caridade não há salvação. Sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Olha que mensagem linda, né? Sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Se a gente o que essa lição vem nos chamar a atenção? Pelo menos o que eu consegui pegar dessa lição, que a gente pode fazer mil e uma coisa pelos outros. A gente pode achar que a gente está fazendo assim um mundo pelo outro. Mas se eu estiver fazendo aquilo tudo pelo outro através dos meus olhos somente, eu posso não estar fazendo nada pelo outro e nada por mim. É vazio, é em vão. Porque eu preciso compreender a necessidade do outro para ajudá-lo. Eu preciso tentar me colocar, porque a gente sabe que a gente não pode se colocar no lugar do outro, isso é impossível, cada um tem as suas necessidades, cada um tem os seus problemas, suas dores, seus traumas. A mesma coisa para mim pode doer em você, a mesma dor minha pode doer diferente em você. A mesma coisa que te faz extremamente feliz pode me deixar mais ou menos feliz. Então, a gente tenta compreender o que o outro necessita, tenta se colocar na posição do outro quando a gente quer ajudar, para que a gente possa estar realmente ajudando aquela pessoa da melhor maneira possível. Seja isso materialmente falando,
ou não. Seja em um auxílio através de um telefonema, através de uma prece, através de um abraço. Se eu tento me colocar na situação do outro, eu posso estar conseguindo ajudá-lo, tocá-lo de uma maneira mais profunda, mais útil. Nessa época do ano, a gente vê muitas pessoas se sensibilizam. É uma época que vem nos lembrar do verdadeiro sentido, lógico, do Natal, que é o nascimento de Jesus, mas o que Jesus representa para a gente, o que Jesus veio fazer por nós. E a gente tenta repassar isso, muitas vezes, através de caridade. Através de campanhas para ajudar aquelas pessoas menos favorecidas, através de várias coisas. Tem tantas coisas que a gente faz nessa época do ano mais do que o resto do ano. Muitas pessoas fazem mais nessa época do ano do que o resto do ano. É errado? Não, não é errado. É uma época que lembra a gente. É uma coisa que vem nos lembrar, aquece o nosso coração de uma maneira diferente. E muitas pessoas se sentem, então, mais com vontade de dar mais. E, claro, a gente tem que continuar fazendo isso. Mas quando a gente tem uma oportunidade de estar ajudando alguém e a gente faz aquilo para tentar entender a necessidade do outro, a gente se sente muito mais satisfeito. E aquela pessoa também. Uma coisa que a gente escuta sempre, né? Aqui a gente fala. Quando a gente se oferece para ajudar alguém, muitas vezes a gente coloca aquele monte de limite. Não, eu posso, mas só se for no domingo entre 2 e 4 da tarde. O resto da semana, para mim, é impossível, não tem jeito. Ah, não, mas eu precisava de ajuda no sábado. Ah, para mim, então, infelizmente, não dá. Ou, você pode fazer isso lá no centro? Posso, mas eu só posso fazer isso. Isso aqui eu não posso. Então, eu estou ajudando, dando esmola, ou seja, aquilo que para mim é fácil e não faz diferença nenhuma, porque se eu tenho tempo livre domingo de 2 às 4 e eu estou querendo auxiliar alguém domingo entre 2 e 4, é o que eu tenho para dar. Pegue se quiser. Se não quiser, não pegue, né? E se eu estou tentando ajudar alguém dentro do que a pessoa precisa, a gente precisa, então... Acho que a mãe dela está chamando ela. Acho que a gente precisa, então, prestar atenção no que é que o outro está precisando e poder, assim, então, doar o que o outro tá querendo dar. A gente prestar atenção na necessidade do outro. A gente prestar atenção no que o outro precisa. E poder, dessa forma, então, atender ao outro. Porque, como Paulo vem nos dizer, eu posso ser um sino maravilhoso, gigante, que soa maravilhosamente. Mas se eu não tiver um propósito, eu sou só aquilo, só aquela casca bonita, grandiosa, que pode fazer tantas coisas, mas que é vazio. Essa lição vem nos chamar a atenção que a gente tem que compreender. O nome da lição é compreensão. Então, quando a gente compreende, isso aqui já é depois da passagem de Paulo, Emmanuel vem nos chamar a atenção. A compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma. Não se desvaira em ambição. Se a gente quer realmente compreender o outro, e o outro está numa situação difícil, aquele outro pode fazer coisas para nos irritar, que vão nos irritar. Que vão parecer descaso. Ah, mas eu estou ali para ajudar a pessoa e a pessoa está me tratando dessa forma. Ah, eu tirei tempo do meu domingo para ir lá ajudar essa pessoa entre 2 e 4 e a pessoa parece ingrata. Pessoa ingrata, nem obrigada fala. Se eu quero ajudar, eu estou tirando isso de dentro do meu coração, independente se o que aquela pessoa vai me dar em troca,
se ela vai me dar algo em troca ou não. Não é? O intuito da caridade é esse. A gente dar ao outro aquilo que a gente sente que o outro precisa, ou que ele pediu, alguma ajuda, independente se aquela pessoa vai me falar obrigado. Porque eu estou fazendo, porque eu quero fazer. E porque ele mostrou que precisava. Aí você foi, ajudou essa pessoa, ela pareceu assim um pouco ingrata, de acordo com os nossos olhos, né? Com a nossa vaidade, com aquilo que a gente quer ouvir, com aquilo que a gente não faz. Ai, mas eu fiz caridade, eu quero sentir um obrigado, aquilo aquece o coração. De acordo com isso, aquela pessoa foi, entre aspas, ingrata. Aí passa 2 domingos, aquela pessoa fala, nossa, tô precisando de ajuda de novo, tal, você pode me ajudar? Aí você pensa, né, não vou não. Pessoa ingrata, nem da outra vez eu fui, ela não fez nem caso. Ou eu fiz isso por essa pessoa, ela nem pareceu que para ela não foi nada demais. Não, hoje eu prefiro ficar em casa assistindo televisão, descansar. Tô precisando descansar, trabalhei demais essa semana. Então acho que vai ser uma caridade comigo se eu ficar aqui descansando entre duas. A gente pode fazer isso? Claro, gente, a gente tem o nosso livre-arbítrio. Quando a gente começa a estudar os exemplos de Jesus, que no nosso caso aqui é dentro do Espiritismo, a gente não consegue se dar essas desculpas mais e ficar tudo bem, como se a gente não estivesse fazendo nada de errado. Porque aquilo começa a incomodar a gente. A gente começa a se sentir incomodado. Não, eu posso ficar em casa aqui assistindo televisão, sendo que aquela pessoa ingrata me pediu ajuda, mas ela é uma ingrata mesmo, eu acho que se eu não for, ela vai arrumar outra pessoa, não vai fazer a menor diferença. Claro, a gente tem essa opção, não tem? A gente tem o livre-arbítrio. Mas se eu quero ser um ser cada dia melhor, se o meu exemplo maior é Jesus, se o meu exemplo maior é aquilo que eu almejo, aquilo que um dia eu quero chegar a ser, estamos longe, mas é o que a gente vai ser um dia. E o que a gente quer ser no fundo do nosso coração é a gente quer ser bom. Por isso, quando a gente é uma pessoa tão boa, um filme com pessoas tão boas, a gente chora, toca o nosso coração, a gente vê mensagem no Instagram de coisas boas, pessoas que fizeram bondade, a gente passa para o outro. Porque é isso que a gente quer pra gente. A gente não consegue ainda 100%, nem 50%, mas já é o que a gente quer pra gente. Então, por que eu vou ficar arrumando desculpa e estar ok com essa desculpa se eu sei que se eu tivesse ido e ajudado aquela pessoa dessa segunda vez, mesmo que o que ela tem para me retribuir, eu não gostei? Eu estou fazendo porque eu quero fazer. Aquela velha... é uma frase, né? Eu vou ser o que eu quero ser, independente do que o outro faça, porque se o outro vai ser assim, vai ser ingrato, vai ser grosseiro, vai ser rude comigo, eu tenho que determinar o que eu quero ser, independente daquela reação daquela pessoa. Eu não vou deixar a reação da outra pessoa determinar o que eu vou ser. Se eu quero ser uma pessoa caridosa e vou fazer a caridade, o que aquela pessoa está fazendo não devia mudar isso, a gente. A gente tem que ter essa compreensão, e é isso que a mensagem vem nos chamar a atenção. Se a gente vai compreender o outro, se a gente quer realmente ajudar o outro, quer fazer a caridade pelo outro, tentando compreender, a gente tem que entender que cada um está num estágio diferente de evolução, cada um tem coisas diferentes para dar, cada um tem alguma coisa que, para mim, é fácil chegar e falar, nossa, muito obrigada, não sei o quê, e para o outro pode estar com um problema tão grande que nem pensou em agradecer, nem pensou, mas que chegou à noite pode ter feito uma oração por você e pode ter pedido a Deus que te ilumine pelo que você fez por ele. A gente tem que aprender, estamos todos no mesmo barco, de que o que eu faço pelo outro eu estou fazendo porque eu quero. Mas eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que doar, tentando compreender o que é que o outro precisa. Nós temos o exemplo da viúva, da passagem do Evangelho, que quando ela ia doar aos pobres, ela se vestia com a sua roupa mais simples, ela tirava todas as suas joias, tirava tudo, ia com a roupa mais simples, porque ela sabe que se ela chegasse lá toda bem vestida, cheia de joias, toda chiquérrima, ela poderia ofender aqueles que estavam recebendo. Então, é um exemplo que o Evangelho vem nos trazer
de como a gente precisa se colocar no mesmo patamar do outro, seja ele financeiro, moral, ou o que quer que seja, de qualquer coisa, dificuldade, a gente tentar se colocar ali para poder realmente ajudar, porque senão é vazio. Porque senão, como a lição vem nos falar de novo, se fora da caridade não há salvação, sem compreensão a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Linda mensagem, e interessante que a gente tem um negocinho de cartas que a gente brinca na nossa mesa de família, puxa assunto, né? Porque adolescente só que você pergunta, tudo bem? Aham. Como é que foi a escola? Aham. Tudo... Não tem? Então é para puxar assunto, a gente sempre puxa uma cartinha. E peguei uma cartinha ali para fechar, para colocar aqui de marca-página, e deixo vocês com essa pergunta. Porque lá em casa foi difícil arrancar a resposta de todo mundo. Teve uns que ainda nem responderam até agora. O que é algo sobre você que você espere que nunca mude? Então, que nós podemos refletir. O que é algo em mim que eu considero uma virtude, algo tão bom que eu faço já hoje em dia que eu espero que nunca mude? Então, que possamos entrar em conexão, fazer a nossa prece inicial, aqueles que quiserem fechar os olhos, agradecendo com o nosso coração, Pai, por essa manhã de domingo, por essa casa que nos acolhe, por essas lições que serão trazidas para nós essa manhã, que possamos ter as mentes e os corações abertos e receptivos para realmente absorver aquilo que cada um de nós precisa mais nessa manhã, para que isso germine dentro de cada um de nós e que possamos continuar retribuindo tudo aquilo que temos, todas as nossas bênçãos durante a nossa semana. Abençoe a todos nós aqui, aqueles que virão aqui à frente. Muito obrigada aos amigos espirituais da casa. Que assim seja. Então, gente, agora a gente vai passar para o Livro dos Espíritos, que está com o Luiz. Obrigada. Desculpa, Luiz, comi aí seus 2 minutinhos do seu. Bom dia a todos. Como está nessa chuvinha gostosa, né? A nossa compreensão do mundo hoje nos diz que algo está mudando, né? Então, tudo nós falamos estamos progredindo. E a progressão, como nós vemos dentro do contexto espírita, ela está imbuída em todas as classes, sejam minerais, animais e hominais. Por que isto? Porque tudo é progresso. E nós estamos no Livro dos Espíritos tratando justamente a respeito dos 3 reinos. Já foi dito a respeito do mineral e estamos tratando hoje e continua por um longo período a respeito dos animais. E como o Livro dos Espíritos é um livro de estudos e aquilo que for realmente referente ao que está no tema, se quiserem dar alguma colocação que seja dentro do tema, esteja à vontade, levante a mão e vamos tentar transmitir aquilo que nós conhecemos, porque nós não conhecemos tudo a respeito disto. Vai ser difícil, porque essa literatura que nós temos hoje ainda é muito restrita, não tem muita coisa falando a respeito dos animais no plano espiritual. É uma literatura que não tem muita coisa. Então nós temos que ter muito cuidado nesse momento para trazer coisas que geralmente a gente não tem certeza. Então nós não podemos ficar lançando isso. Então nós vamos nos ater praticamente dentro do Livro dos Espíritos e algumas coisas que
hoje nós temos conhecimento, tá bom? Porque eu tive dando uma pesquisada, fala muita coisa, mas não fica muito espalhado. Isso é muito difícil nós chegarmos a uma conclusão. E como nós estamos num plano de estudo, nós temos que pautar aquilo que nós temos em mãos hoje, que é mais ou menos a doutrina dos espíritos baseadas na codificação que Kardec nos fez. Por isso é importante que nós tenhamos consciência do que representam os animais para nós. Isso é um fator muito interessante. E Kardec faz uma pergunta aos benfeitores da codificação, da seguinte forma: a alma dos animais é dada a escolher a espécie de animal que encarne? Alguém falou? Não. Sim. Muito bom. Gostei de ler. É isso mesmo. Veja bem, a resposta que eles nos dão é justamente a que o Henrique, não é? Ramon, desculpe. Mas o Ramon foi bem certeiro nele. Não, pois lhe falta livre-arbítrio. É simples a resposta. Agora, é interessante que eu fui buscar alguma informação a respeito disto no livro do Filosofia Espírita de Mirambés, e ele nos dá uma coisa interessante nesse aspecto. Por quê? Ele vai mostrar-nos. A letra é pequena, gente, eu tenho que. Eu tenho que aumentar bastante. E já está faltando recurso aqui. Veja bem o comentário de Miramês. Eu não vou ler todo, porque ele é muito extenso, mas eu vou me ater principalmente às primeiro parágrafo. O animal não pode escolher, quando no mundo espiritual, qual a espécie que deve animar na Terra, na hora da sua volta a esta, por lhe faltarem os instrumentos de escolha. Veja bem, como ele não tem o livre-arbítrio, falta a escolha. Ele continua sem liberdade para tal desiderato sobre si mesmo. Ele é mais ou menos inconsciente porque lhe falta o raciocínio, atributo valioso que é despertado no homem. Todos nós temos alguns animais de estimação. Os cães praticamente vivem nas coleiras quando saem à rua, não é mesmo? E se algum animal, um cão, agride o outro, de quem é a culpa? Quem é responsável pelo animal? O humano. Então, veja bem, nós mesmos, dentro do nosso contexto da sociedade, nós percebemos que eles não têm uma constância de comportamento. Você nunca sabe que tipo de comportamento ele vai ter, que tipo de reação ele vai ter em relação a outro animal que está ali, ou a um homem, ou a criança, whatever. Certo? Então, por isso que nós temos que tê-lo praticamente contido. Em casa, ele já tem a liberdade dele, porque nós sabemos que ele ali pode fazer, né, as suas estripulias, como diz, rasgar um sofá. Oh, yeah. Ou uma almofada, né? Quem já viu aí um vídeo interessante, que tem um camarada que tá, me dê paciência, me dê isso, e a casa tá toda revolta, toda destruída, e o cachorro tá lá num canto escondido com medo? Alguém já viu isso? Me dá paciência, me dá isso. É interessante. Então, continuando. Agora vai ver uma coisa aqui, é o seguinte. Mesmo entre os homens, os seres humanos, existem muitas reencarnações impostas devido ao seu estado
de turvamento espiritual. Se as pesquisas dizem que o cão deve continuar como cão, certamente que os condutores dos animais no plano espiritual lhe processam a reencarnação como cão, até que se prepare para mudar de forma, como convém às suas necessidades. Quando ele fala aqui, até os seres humanos, geralmente não, alguns não têm o livre-arbítrio de escolher o seu a sua próxima reencarnação, não se chama reencarnação compulsória. Então veja só, nós que somos seres humanos, somos tolhidos no nosso livre-arbítrio pela providência divina em dois aspectos. Para que nós, numa encarnação futura, não possamos prejudicar a outrem e não comprometer a nós com maiores débitos. É dois caminhos que isso existe, né? Existe uma história que Chico Xavier estava contando, que um garoto, na época, ele não tinha, parece que, os braços, mas ele tinha a tendência de cometer suicídio. E depois, de uma certa forma, apareceu a infecção nas pernas e teve que lhe amputar as pernas. E isto depois foi dito a ele, foi comunicado a Chico, que este irmão que estava reencarnado já havia passado por vários suicídios, mais ou 3 encarnações, ele estava constantemente cometendo suicídio, e parece que me pedido por ele para que ele evitasse ele tomar essas decisões. Ele já tinha essa tendência. Então, impedir a ele de propriamente fazer nessa encarnação esse processo que ele estava fazendo há várias encarnações. Então, muitas das vezes nós temos a capacidade de pedir certas limitações, quando nós temos essa capacidade, para que nós não possamos correr risco de falhar na encarnação, mesmo que nós não façamos tudo o que é necessário para que nós possamos nos recuperar, mas errarmos menos, né? E como nessas reencarnações compulsórias nós não temos o livre-arbítrio, eu vou ler a questão 597A, que fala a respeito Desculpa, vou ler a 597. Pois que os animais possuem inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação. Haverá neles algum princípio independente da matéria? E a resposta que foi nos dada é: há e que sobrevive ao corpo. Logo em seguida, a 597A. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? E eles dizem: é também uma alma, se quiserdes, dependendo isso do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Eu quero me ater somente a esse último item. Veja só, aos espíritos que nos trouxe essa informação, se o animal tivesse uma consciência como nós, de que existe um ser superior, que é Deus, para ele nós seríamos Deus. E olha a distância que nós nos encontramos do nosso Criador. De acordo com o conhecimento que tivemos uma época, a nossa escala evolutiva em relação ao Cristo se dá mais ou menos de 20 bilhões de anos terrestres. Quer dizer, olha a nossa distância entre o Cristo. Agora imagine nós a Deus. Então eu vou ler um pouco, pegar aqui a primeira questão do livro dos Espíritos, que se diz: que é Deus? E a resposta que eles nos dão é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas,
né? E nós, o que somos? Criaturas imperfeitas. Nós não somos causas primárias de todas as coisas. Se os espíritos da codificação nos deram a condição para os humanos, que nós podemos ser deuses para Deus para eles, veja só a diferença. Eu quero que nós entendamos que na atual conjuntura de que nós estamos, nós não temos condições de avaliar o que nós temos ainda a aprender em relação a esses conceitos. Mas nós vamos em frente, porque esse é o papel do homem, crescer em inteligência, crescer em afinidade. E os animais nos dão essa capacidade de entender o que é afinidade. Afinidade pura. Se o animal tivesse racionalidade extrema, o que aconteceria se nós damos comida a ele, mas depois o agredimos? Se fosse, nós somos racionais. Nós damos comida a alguém, né? Fazemos a caridade a alguém, mas depois esculachamos com ele. Esse ser que é racional que somos nós, o que nós faríamos? Estava tentando me comprar. Não é? Me enganou. Veio de bonzinho, mas demonstra que é mau, pelo que ele me disse. Mesmo que nós não sejamos mal, nós estamos, às vezes, passando por um momento difícil. Naquele momento, eu estava determinado a fazer a caridade a ele. Mas a nossa imperfeição ainda é tão grande que muitas vezes nós esquecemos do lado da bondade e apelamos para o lado selvagem e instintivo que ainda temos em nós. Por isso que muitas vezes falam, esse animal é feroz, me agrediu. Mas o que eu fiz com ele? Mas depois que nós o agredimos, muitas vezes não voltam para nós. Muitas vezes, maioria das vezes, os cães voltam abanando o rabinho. Mas faça isso com um gato para você ver. Quem tem gato sabe, né? Se você agrediu a ele, pode olhar que você pode chamá-lo e ele já não é mais o mesmo com você. Veja só, dentro dos animais, dentro dessas classes de animais, existem comportamentos diferentes. Por isso que eles estão sempre trabalhando, os espíritos que estão coordenando essa área de cuidar dos animais, estão pegando esses princípios inteligentes e reencarnando, né, em várias outras espécimes animais, para que ele também possa sentir esse choque de aprendizado. Dá para entender? Bom, alguma pergunta a respeito disso? Luiz, queria só acrescentar que, assim, nós sabemos que o homem é superior ao animal. Sim. Ao mesmo tempo, também, ele se rebaixa ao nível ao nível, né, instintivo do animal. Exatamente. Até porque também você falou, né? Você usou bem a expressão aí, tipo assim, determinada pessoa falou assim, aquele cara ali foi um animal, você viu o que ele fez? Uhum. Ou seja, né? Essa colocação, né? Ou seja, o homem se rebaixa né, devido à sua racional, mas chega a determinadas situações, ele é irracional, né? Comete alguns crimes, enfim, outras coisas mais. Então, é legal essa sua colocação aí, né? Sim. Bom, vamos à questão 600. Aqui tem um outro aspecto que eu vou chamar a atenção. Kardec questiona aos codificadores. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade como a do homem? Essa palavra erraticidade tem muita coisa que as pessoas confundem. O que é erraticidade? Alguém sabe? Sim. Vamos voltar.
eu vou voltar à questão 223 para que isso possa ser assim esclarecido, porque muitas pessoas a gente pensa assim, mas espíritos errantes, que se fala. Então é espírito que erra, né? Então Kardec fez uma parte especial, específica para isso, que fala da vida espírita. E a questão 224 nos diz assim, que Kardec pergunta, que é a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante, que aspira a novo destino que espera. Quer dizer, quando nós desencarnamos, nós tornamos espíritos errantes. É isto, simplesmente isto. Mas só que nós aspiramos a um novo destino que espera, a uma nova encarnação. Então, ele fala uma coisa que também é 225 melhor. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, é a resposta. Porque há entre os espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito que se acha no seu estado normal quando liberta da matéria. Por isso que muitas vezes nós classificamos espíritos errantes todos aqueles que erram. Não. Todos os espíritos são errantes. E isto não é sinal de inferioridade. A encarnação é um estado transitório. Nós estamos aqui transitoriamente. Senão, nós já teríamos ficado aqui para semente, né? O pessoal fala. Mas imagine se aqui fosse o mundo verdadeiro, não conseguiria suportar todo o desgaste que o planeta poderia sofrer. Seríamos quantos bilhões de pessoas hoje? Né? Poder-se dizer que são errantes todos os espíritos que estão encarnados? Não, desculpe. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Aí vem a resposta, olha só. Sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Essa é a característica do espírito errante, aquele que tem a necessidade de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Eu coloquei isso para que nós pudéssemos esclarecer, porque a pergunta fala a respeito de espíritos errantes. Aí as pessoas falam, os animais também errantes. Então a erraticidade, gente, é só aqueles nós estamos sujeitos a reencarnações. Tá bom? Então vamos lá voltar à resposta do livro. E a resposta que os espíritos nos dão é a seguinte. Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo. Essa é a semelhança. Estão fora do corpo, por isso estão na erraticidade. Né? Entenderam? Mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e trabalha por sua livre vontade. Aí é a diferença. De idêntica faculdade não dispõem os dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. Eu tenho consciência de mim mesmo. O animal não tem consciência de si próprio. O animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então, como é um princípio inteligente, os trabalhadores espirituais que cuidam dessa área, automaticamente eles vão
fazendo uma classificação e colocando, no meu modo de entender, quais animais que já adquiriram um certo processo e um progresso da sua inteligência, princípio inteligente, para que ele possa também evoluir como um ser que um dia vai ter um espírito, certo? São os veterinários do espaço. Veterinários do espaço. Se não houvesse os veterinários do campo espiritual, não haveria veterinários no campo terreno. Concorda comigo? Não faz sentido? Tem pessoas que amam os animais de tal forma, né, que tem a ele um amor muito profundo, além do amor que tem por um ser humano. Né? Por quê? Porque conviveu há muito tempo com animais. Nós que muitas vezes não temos o hábito de conviver com os animais, falar é um cachorro, é isso, é um gato, é isso, é aquilo. Mas eles têm uma capacidade de interação conosco muito importante. Né? Minha filha tem 2 gatos. E ela fala, pai, eles sabem quando eu estou down. E vêm e se aconchegam comigo. E puxam conversa, como diz o outro, né? Reanimando. E é a verdade. E são 2 gatos de temperamentos diferentes. Um é raiva, o outro é mais zen. Dentro da mesma raça, já existe comportamentos diferentes. Esse que é raiva parece ter um comportamento de cachorro. Ela joga alguma coisa por ele joga, ele pega e traz de volta para que ela possa brincar com ele. Já viu o gato fazer isso? O seu faz, Tatiana? Não? A minha faz. Faz? Da minha filha, às vezes ela acorda de manhã, na cama dela tá cheio de brinquedos. Ele traz. Ela joga, ele vai lá e busca e bota na coisa, como se fosse um cachorro. Não faz esse negado não, meu filho, isso é um ET. Né? Reencarnado num gato. Sim. Acho que ela deve ser inteligente, fala assim, tá querendo me enganar, né? Tá querendo me fazer de boba, né? Mas são comportamentos. Nós não temos comportamentos diferentes um com os outros? Então, nesse aspecto evolutivo, nós vamos observando que esses animais que hoje estão nessa faixa já progrediram em algum aspecto. E ele conversa comigo. E eu converso com ele pelo telefone. Veja só, na linguagem do minha. Eu nem sei falar gatonês. Mas ele só, quando ele ouve minha voz, ele já vem para perto do telefone. E ali fica. Fala oi pro seu avô. Eu tenho 2 netos. Então é o seguinte, como não amá-los? Eu tenho que aprender a amá-los. Mesmo distante, eu tenho que aprender a amá-los. Porque eles fazem uma criatura que eu amo feliz. Essa é a razão. A interação entre nós e os animais é este o aspecto positivo. Interação. Qual o número de telefone da sua cachorrinha? Não tem isso? Quando você começa a querer interagir com uma moça bonita, ou seja, você está interessada? A camarada se interessa às vezes pelo animal, fala, ela gosta, eu também vou puxar a conversa. Nós usamos esse aspecto, né? Os homens principalmente. Teve alguém que já usou, né? Essa tática, né? Né, Fred? Hã? Isso é antigo, mas muitas vezes é. O povo novo Sabe? Sabe pela internet. Nossa, cachorrinho bonitinho, né? E tal, e começa a interagir? Sim. Pois bem, o que fica para nós hoje?
é que nós estamos num estado constante de evolução. E todos os seres que habitam este planeta, sejam eles vermes, bactérias, vírus, nós temos que interagir com ele e conviver com eles. Mesmo que muitas vezes sejam letais. Como eu citei um dia aqui a respeito das bactérias, que todo mundo gosta de botar na face, o botox. É do botulismo. Né? Clostridium botulicus, alguma coisa assim. Pois bem, nosso tempo acabou. Esperamos que todos possamos respeitar não só os animais, mas respeitarmos uns aos outros. Esse talvez é o ponto fundamental de toda criatura humana que já compreendemos, que raciocinamos, que devemos caminhar para uma evolução onde todos devem ter o seu lugar. Tá bom? Nosso tempo está esgotado, passamos o evangelho para nossa irmã e amiga Diane. Que eu levo. Já fui trabalhar com esse microfone aqui. Imagina a situação se tivesse ligado. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Diane e eu estou com a lição... não é com a lição de abertura, hoje eu estou com o Evangelho. Só um minutinho, gente, me atrapalhei aqui um pouquinho. Pronto, vamos lá. E esse mês de dezembro, né, que simboliza o nascimento de Jesus, é o mês que nós comemoramos, né, a chegada do Cristo aqui na Terra. E, por incrível que pareça, Jesus, dezembro, ele não simboliza somente presentes, trocas de presentes, né? Ele simboliza uma coisa ainda muito maior, que é a vinda daquele que veio aqui neste planeta para nos transformar, né? E isso é muito válido a gente comemorar, sim. Aliás, devemos comemorar com muito amor, com muita fraternidade, né? Para vocês terem ideia da importância desse mês, lá no livro Nosso Lar, no capítulo 32, no item 13, vem falar assim que o ministério, ele fala assim que lá, o mais belo recinto do nosso ministério é destinado às palestras do governador, dali, do Nosso Lar. E aí ela vem falar assim, olha, cada mês do ano mostra cores diferentes em razão das flores que se vão modificando em espécie, de 30 a 30 dias. A ministra reserva, que no caso era a ministra veneranda, a ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, né? E quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra, e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço das esferas superiores. É quando nós nos ligamos, né, em prece, no dia de Natal, com o Criador. Lá eles recebem, lá na governadoria, para eles é o mês mais bonito que tem, porque onde chega todas essas preces, principalmente as de agradecimento ao Cristo, né, pela vida, pela oportunidade, né, por ele ter vindo e se sacrificado para nós, por amor a nós, né. E ela fala ainda que este salão é nota de orgulho para o nosso ministério. Então, é esse o mês de dezembro. E o nosso evangelho de hoje, ele vai vir no capítulo 1. Não vim destruir a lei. E ele fala das 3 revelações, Moisés, o Cristo e o Espiritismo, a aliança da ciência e da religião, instruções dos espíritos e a nova era.
E o nosso tema nós vamos ficar com o Cristo, pois estamos celebrando neste mês a vinda dele aqui entre nós, né? E nós vamos começar desde a preparação da terra, onde tudo foi preparado para a chegada deste grande homem, deste grande mestre, né? No livro A Caminho da Luz, ele fala sobre essa preparação do planeta. E Emmanuel, ele fala assim que na comunidade de espíritos puros, foram onde Jesus pertencia, foram eleitas por Deus, esses espíritos puros, eles foram eleitos por Deus para dirigir o planeta, né? E que nesse momento houve nas aproximações da Terra apenas 2 reuniões com esses espíritos puros. E uma delas foi a construção da Terra e a outra para a decisão da vinda de Jesus aqui. E lá em João, capítulo 1, versículo 1 a 18, ele fala assim, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se faz. Então aqui, sabendo da construção, né, do planeta e a vinda do Cristo, nós já sabemos, João veio anunciar que antes do planeta existir, Jesus já era, né? E na preparação da vinda dele também, ele foi enviando vários missionários, né? Mas nós não vamos falar deles, porque se a gente for falar deles, nós vamos perder o foco, que é o Cristo. O nosso foco de hoje é Jesus, a vinda dele aqui, né? E lá no início, quem quiser estudar, tanto no livro A Caminho da Luz, como no início do Evangelho, fala sobre esses missionários que foram enviados para a preparação, né, de Cristo. E depois disso, se prepara também Maria, pois Jesus precisava ser recebido, né? Prepara um espírito altamente puro, que não tinha necessidade nenhuma de vir aqui, e veio também sacrifício por nós, para receber Jesus. E depois de toda a preparação dela, ela já na terra, ela já mulher adulta, ela recebe a visita de um anjo que diz para ela que ela receberia o Cristo. E ela se ajoelha e diz, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim, que se cumpra em mim, segundo a tua palavra. Isso está lá em Lucas 1:38. E a partir daquele momento, nós, a humanidade, porque não podemos deixar de pensar que nós poderíamos estar lá na época, sim, né, de Jesus. Então, nós, e até hoje, né, repercute a vinda dele. Então, nós, sim, a humanidade, estávamos prestes a receber aquele que seria o sol das nossas vidas, né? O sol para iluminar a nossa evolução, a nossa caminhada, né? E chegaria para nós aquele que mudaria toda a nossa estrutura e tem mudado todos os dias, né? Ele muda a todos os instantes. E nasce Jesus numa modesta estrebaria. Poderia ter nascido num berço de ouro. Ele escolheu uma estrebaria. Para quê? Para nos mostrar que o amor de Deus está na humildade, na simplicidade. E Jesus, ainda criança, ele vai diante dos sábios das religiões, religiosos, e dá a mais pura demonstração da ligação dele com Deus, com o Criador. Era uma ligação direta, estava visível, mas eles, pelo orgulho, pela vaidade, pela ganância do poder, não o reconheceram, né? E Jesus, que era uma criança com uma bagagem enorme, né, de sabedoria, de amor, pois estamos falando de um espírito puro, né? Ele cresce, vai para a vida adulta, essa criança deixa de ser criança, vira um homem, e ele sai a buscar na estrada pescadores de almas, para ensinar, para permanecer aqui depois dele, para que o evangelho dele ficasse
e estivesse aqui nos ensinando até os dias de hoje, né? E ele pega esses pescadores, os faz discípulos para os tornarem apóstolos em seguida, né? E Jesus, ele passa a ensinar a esses homens ao que ele veio, para que ele veio, como diz no próprio evangelho. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumpri-los. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Isso está em Mateus 5, 17 e 18. Então, nota-se que Jesus, ele não veio destruir a lei, mas ele veio mostrar como cumpri-las. Não é as leis de Moisés, ele não as destruiu, ele não as desfez. Ele apenas exemplificou, demonstrou. Jesus, em um outro momento, das bem-aventuranças, ele ensina esse caminho para nós, de como exercer as leis. Ele fala assim: eis que foi vos dito, amareis aqueles que vos amam, e odiarei aqueles que vos perseguem. Eu, porém, vos digo, amarei aos vossos inimigos, e a eles fareis todo o bem que vos seja possível. Então, Jesus veio mostrar esse caminho para nós. O que é a prática das leis de Moisés, né? Tem um livro, gente, eu li isso, depois eu ouvi isso numa palestra e eu esqueci o nome do livro. Mas, de repente, vai ter alguém aqui estudioso que vai lembrar e vai me falar o nome. Que desencarna um religioso que cumpria à risca as leis de Moisés. E quando chega no plano espiritual, ele já acha que ele vai direto para o lado mais elevado, dos espíritos puros. Ele fala: olha, eu cumpri todas as leis, eu obedeci todas as leis, eu sigo, eu leio, eu cumpro. Aí perguntou para ele assim: mas e o Cristo? Você caminhou com Cristo? Você fez o que Cristo te pediu? Não, eu cumpro as leis. Eu leio, eu vou na igreja, eu estudo, eu faço. Mas e o Cristo? Você viveu o Cristo? Não, eu leio, eu pratico. Não, faz o seguinte: ainda não tem um lugar para você aí onde você está querendo. Ainda não. Para que você ocupe este lugar de pureza que você busca, você vai voltar e vai viver Cristo. Aí sim, quando você viver a Cristo, você volta. Esse lugar puro está reservado para você. É o mesmo lugar para todos nós, né? Esse é o nosso lugar. E aí Jesus seguiu ensinando na prática, né, para os seus, não só para os seus discípulos, curando, não só com palavras, ele curou, ele andou entre os leprosos, que nós já sabemos, né? Ele andou com mulheres de vida mal falada, vamos falar assim, né? Ele deixou que essa mulher convivesse com ele, caminhasse com ele, aprendesse com ele, né? Ele andou entre os cobradores de impostos, nos ensinando o que ele mesmo disse, para nos ensinar, né? Não vim para os sãos, mas para os doentes. E os doentes de hoje somos nós. Nós somos esses doentes. E Jesus, ele está aqui para nós. Ele está para todos nós. Então, Jesus, numa demonstração ainda, nos ensinando, nos dando essa direção da bússola, para chegar até ele, para chegar lá no lugar puro, que nós doentes precisamos, ele dá outro ensinamento. Ele fala assim, em Mateus 5, de 3 a 12, bem-aventurados, olha, esse é o caminho para chegar a Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, falarem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Isso tudo é viver Jesus. Isso é viver o Cristo. Isso é a marca que Jesus deixou para nós. Qual foi a marca do Cristo? Foi a de servir e a de amar. Essa é a marca de Jesus. Então ele não veio destruir as leis, ele veio nos ensinar a cumpri-las, né? E no Evangelho, segundo o Espiritismo, nesse item, o Cristo, no item 3, ele fala: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que se encontra nesta lei o princípio dos deveres para com Deus, esses que Jesus citou nas bem-aventuranças, né? São esses os nossos deveres para com Deus. E para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente dita, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, porque ele ensinou a praticar, e não somente falar, ler, se dedicar à leitura, mas depois da leitura, nada fazer em prol daquele que está sofrendo, ou de um irmão nosso que está passando fome. Olha, existem tantas campanhas. Outro dia mesmo eu vi, passando em Uster, uma igreja, eu achei aquilo tão lindo. Eles se reúnem ali em Uster para dar alimento para aqueles moradores de rua que estão ali, que são pessoas que usuários de drogas, né? Eles se reúnem. E eu achei muito bonito. Eles vão, uns levam roupas, calçados, levam alimento para eles, né? Claro, levam uma palavra de Deus para eles também. Antes do encontro, eles se abraçam e oram grandemente a Deus, antes de fazer esse trabalho. Abraçados. Quando eles terminam, eles vão servir o que Jesus ensinou. O que é o que Cristo espera de nós. Servir. Amar o nosso próximo. Ali eles vão servir o alimento, a roupa. Ah, mas são drogados. O governo está aí, ele faz coisa para eles. Eu não quero saber o que o governo faz ou deixa de fazer. Eu quero saber o que eu sou capaz de oferecer para esses irmãos. O que eu tenho dentro de mim para oferecer para alguém que está em sofrimento. É isso que me importa. Porque é caminhando assim, como Cristo, que é o aniversariante deste mês, nos ensinou, é que nós vamos chegar lá, aonde todos nós um dia vamos, porque é promessa dele para nós. É caminhando com o nosso próximo, é olhando, sentindo a dor do outro, não ignorando, né? Ah, não, mas está passando isso é porque é karma dele, tem que passar por isso mesmo. Cada um tem seu karma, eu tenho o meu, vou seguir com o meu. E não é isso que Jesus nos ensinou. E no Evangelho ele segue falando, por estas palavras, o céu... Perdão, pulei um pedacinho. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, não podia fazê-las passar por reforma mais radical do que as reduzindo a esta única prescrição,
amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, acrescentando, aí estão toda a lei e os profetas. E a gente tem que saber separar religião e religiões. Nos diz Emmanuel, A Caminho da Luz, onde ele fala assim: o que se faz preciso em vossa época é estabelecer a diferença entre religião e religiões. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens falíveis e imperfeitas como eles próprios. Então, é isso que Jesus vem falar para nós. Não é pegar as leis como uma religião. É algo muito maior. É a ligação nossa com Deus, com Cristo. E essa ligação, ela só se dá através dessa nossa transformação, que é árdua. Não é fácil. Não é uma caminhada fácil, mas Jesus está aqui para nós. Volto a repetir. Porque ele não desampara nenhum de nós, e ele mesmo disse: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Então ele está aqui para nós, porque somos todos ainda doentes, tentando nos curar, tentando nos melhorar, para nos aproximarmos um pouquinho dele, cada dia mais. E o caminho, ele ensina para nós todos os dias, é só ler. Hoje, graças a Deus, temos acesso à internet. Leia, esqueceu? Ai, o que Jesus falou mesmo? Quais foram as bem-aventuranças? Leia, mas deixa isso agir na sua vida. Se todos os dias você deixar um pouquinho das boas-aventuranças entrar no seu coração, todos os dias, um pouquinho. Eu ouvi numa palestra, acho que foi de Divaldo Franco, falando que se um depressivo ele começar a ler as as bem-aventuranças, perdão, todos os dias, insistentemente, todo dia ele lê, a depressão dele vai desaparecer. Já começando o trabalho no primeiro dia, para vocês verem o quanto isso é grande, o quanto isso tem uma força. Porque não é só uma força das palavras, é uma força de luz, de energia altamente amorosa, porque foi dita aqui pelo nosso Criador. Saiu da boca dele. Então, isso tem um impacto, tem uma força muito grande. Então, se nós, ao invés de chorarmos as nossas dores, parar, pegar o Evangelho e ler, vai passar. Vocês vão descobrir alguma coisa. Uma medicação está vindo ali para você. Vai evitar que você passe o que tem que passar? Não. Não vou alisar a cabeça de ninguém. Não vai passar. Você não vai deixar de passar. Mas você vai passar forte por aquilo que tiver que passar. Você já está medicado. Vai passar sem dor. Porque a medicação está aqui no Evangelho de Jesus. Né? Então, está doendo, está passando, seja qual for, Evangelho. Traz Jesus para perto de nós. O Evangelho traz o Cristo para perto de nós. Mas não é só a leitura. É aquilo que eu falei. Depois de ler, eu vou praticar. Eu vou agradar Jesus. E na noite de Natal, faz uma pergunta para Cristo. Jesus, hoje é o seu aniversário. Que presente o Senhor quer de mim? Vocês vão ter a resposta. Não tem aquela parte na Bíblia onde fala assim,
estiveste comigo no céu, deixa eu procurar aqui, gente, é coisa rápida, onde Jesus fala que estarão com ele aqui, pois um dia você deu de beber, você deu de comer, você vestiu, né? Aí eles perguntam, mas quando eu fiz isso, Jesus? Quando? Jesus vai te responder, quando fizestes a um pequenino, a mim o fizestes. É o que Cristo vai pedir para você na noite de Natal. Que presente que o Senhor quer que eu te dê, Jesus? Ele vai falar no seu coração para você servir alguém, para você amar alguém, para você aliviar a dor de alguém. Este é o maior presente que nós podemos dar, celebrando o aniversário de Jesus a Ele. É o amor ao nosso próximo, porque é o que Ele quer de nós. E a leitura segue falando, por estas palavras o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todos os seus desdobramentos e consequências. Ou seja, enquanto a gente não cumprir todas as leis, todinhas, nós não alcançaremos. Tem que cumprir tudo. O que eu quero para amanhã, para minha próxima reencarnação? Essa eu já estou tendo a da última. O que eu quero para minha próxima reencarnação? Está em minhas mãos. Está nas nossas mãos. Seguir a bússola. Segue a bússola, pratica, faz o que ele nos ensinou. Vai ser a nossa próxima reencarnação. Você quer ser uma pessoa melhor? Está em você, está em mim, tá, né? Depende somente de nós. E a leitura segue falando, mas o papel de Jesus não foi a de um simples legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio dar cumprimento às profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito, da sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim no reino dos céus. Veio ensinar-lhes o caminho que conduz a esse reino, os meios de que eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se a respeito de muitos pontos, a lançar o germe da verdade, que, segundo ele próprio, declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, para apanhar o sentido oculto de certas palavras suas. Era necessário de novas ideias, de novos conhecimentos lhe trouxessem a chave. E essas ideias não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. A ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das leis e ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Então, é isso que o Cristo veio fazer. Não veio modificar as leis, mas ensinar a todos nós a como cumpri-las. E nos mostrar o caminho, né? Então, eu espero que todos nós possamos terminar essa reunião com essa reflexão sobre o amar a Deus, sobre o amar ao nosso próximo, e o que temos de nós para oferecer para alguém hoje. Seja em palavras, seja em atitude. Vamos agradar a Jesus todos os dias nesse mês de dezembro? É o aniversário dele, ele merece. Não é mesmo? Vamos perguntar para ele todos os dias, e hoje, Senhor? O que o Senhor espera de mim? A resposta virá no seu coração. Amanheça todos os dias. Não tenha vergonha de falar com Jesus. Pode falar, ele está aqui para nos ouvir. Somos doentes. Ele está aqui para nós. Todos os dias, acorde nesse mês, Senhor, é o teu aniversário. Qual será o seu presente hoje? Posso te presentear com o que hoje, Jesus? Se ele não falar no seu coração, ele vai pôr no seu caminho. Vai chegar até você.
através de um irmão, através de um patrão que precisa da sua caridade, através de um funcionário que precisa da sua caridade, da sua compreensão, através dos seus familiares, através de um estranho, através de alguém que vai passar na rua, que você nunca viu na vida, mas ele vai te oferecer um sorriso e você vai corresponder. Aquele sorriso, aquela ligação, ela era necessária. Foi aquele encontro que Jesus queria de você naquele dia. Só aquilo. Um estranho passou e te sorriu, e você sorriu de volta. Já foi um presente de Jesus, para Jesus. Então é isso, gente. Com essa reflexão, nós vamos terminar o nosso evangelho de hoje, nos elevando em coração e em pensamento a esse Cristo que está aniversariando este mês. Jesus, há quantas reencarnações estamos caminhando doentes à procura, Jesus, da nossa cura? Há quantos milhões de anos, Jesus, estamos aqui nessa luta, nesse desafio de nos transformarmos, de melhorarmos, mas de quando em quando escorregamos, Mestre. Mas sabemos, Jesus, que hoje é diferente, porque hoje, Jesus, nós te conhecemos. Nós te conhecemos e sabemos que podemos fazer muito mais. Que podemos, Jesus, crescer muito mais. Junto de ti, Mestre. Caminhando segundo as tuas palavras, segundo os teus ensinamentos. Nos esforçando para melhorar aquilo que ainda não conseguimos. Mas veja, Jesus, ainda, pois que o Senhor nos dá oportunidade todos os dias para que aqui e ali eu vá mudando. E nós te agradecemos imensamente, Mestre, por toda essa dedicação que o Senhor tem para com o nosso planeta, para com todos nós. E hoje, Senhor, nós não vamos lhe pedir nada. Nós não vamos te pedir, Jesus. Nós vamos doar todo o amor que possuímos em nossos corações a ti, Mestre. Nós te damos, Senhor, e não te pedimos. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. No mais,